Cara, uma coisa bem legal que quem trabalha no ramo de varejo, eu particularmente sou do ramo de varejo também, trabalho aqui há alguns anos, mas vim da indústria. O Zé trabalhou a vida inteira dele no ramo de indústria, ele sempre fica assustado quando a gente fala sobre isso. É que todo mundo trabalha no ramo de varejo, não importa se a empresa tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, todo mundo que trabalha no ramo de varejo a minha área está passando por um processo de reestruturação. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, né? E o varejo ele é bem dinâmico, né? As empresas estão sempre crescendo, estão sempre buscando margens cada vez maiores, tentando fazer mais com menos recursos. Então, o processo de reestruturação é um processo constante. E não é algo particular do setor que eu trabalho, o setor de manutenção, Sim. né? Porque eu sempre disse, manutenção está sempre sendo reestruturada nos setores que eu passei. Mas você da área de suprimentos está passando pelo mesmo cenário, né? Isso é comum mesmo no setor de suprimentos, essa reestruturação, no varejo? Como você enxerga esse ponto? Então, no varejo, não estou tanto tempo igual você, né? Mas, independente disso, quando eu estava em outra empresa, mais no ramo agroindustrial, a estruturação é o tempo inteiro. É o tempo inteiro olhando qual que é a eficiência que a gente pode ter para poder ter mais ganhos na empresa, né? Então, vai vendo ali a estrutura, vai se desenhando no mesmo caminho que você já pensa em seguir uma estrutura, você já vê uma outra estrutura, já dá meia volta e já segue nessa estrutura para tentar ter cada dia mais eficiência. Quanto melhor eu fazer a compra e o vendas melhor vender, a gente tem um lucro maior para a empresa. Então, a gente sempre busca isso. Perfeito. E você que está ouvindo a gente, cara, já tem aqui um grande insight, né? Talvez você é um cara que é focado hoje dentro do ambiente industrial, é um cara que está há anos aí estagnado nas mesmas posições, ou até cresceu, mas cresceu um degrau, talvez andou de lado, porque o ambiente industrial é um ambiente tão robotizado, né? Tão engessado, vamos dizer assim. Existem outros setores que você talvez não, com certeza tem muito maiores oportunidades de crescimento, e essas reestruturações que existem no varejo, que nem você falou também no setor agroindustrial, são todas as reestruturações, a gente está falando de mudança de cadeiras, de oportunidade de pessoas, oportunidade de posições que aparecem. Então, não quer dizer que você que esteja estagnado há anos, que todo mundo vai estar estagnado também. Simplesmente você está posicionado no local e no momento errado, diferente, né, Zé? Cara, e um detalhe importante disso tudo é criticar o momento que você está vivendo. Não quer dizer que a forma que sempre foi a estruturação, que você vai entrar e vai tocar o barco. É igual você colocou, se você está vendo oportunidades de mudança, a liberdade de mudar, ela acaba que tem que ser feito, né? E um ponto muito importante, não pode se acomodar. Porque quando você se acomoda, você acostuma com aquele processo. E aí uma coisa que não poderia ser normal acaba ficando normal. Então eu me deparo todos os dias com situações de colaboradores meus falando, mas sempre foi assim, ou é assim que a gente faz. Ah, mas é por causa disso, por causa daquilo. E eu falo, não, peraí, vamos lá. Não pode ser dessa forma. Ou vamos pensar de outra forma? E aí começa a se construir um novo formato de setor, né? É lógico, tem coisas que a gente tem que colocar como base, né? Tem coisas imutáveis. Ainda mais na área que eu trabalho de suprimentos, tem coisas que são inegociáveis, né? Mas quando você vê ali uma estrutura, mas por que isso está vindo para mim? A gente tem que ter noção de onde começa e de onde termina a nossa responsabilidade. E o que eu vejo muito em todas as empresas, isso é normal, e a gente tem que trabalhar para que isso não seja normal e colocar essa atividade no lugar onde é de responsabilidade, que eu vejo situações que acaba o setor fazendo, isso independente se é suprimentos ou qualquer outro setor, em deficiência ao outro que não fez, você acaba fazendo. E aí você começa a incorporar aquilo e depois de um tempo você começa a ver, por que eu estou fazendo isso? E aí começa a demandar tempo que você deveria estar focando no que de fato é de sua responsabilidade. Então, isso acontece muito, o tempo inteiro, não é só no setor de suprimentos, é em qualquer setor, em qualquer empresa. Isso é muito normal de acontecer. Nossa, você colocou um ponto aí que no meu dia a dia acontece demais lá. Não, é muito comum. Inclusive, a gente teve esse bate-papo no nosso ambiente de trabalho, tá? Até para contextualizar vocês, hoje a gente trabalha em empresas diferentes, mas eu e o Luiz, nós tivemos interação esse ano, né? Como colaboradores do mesmo CNPJ ali. E a gente teve uma troca bem legal. E um dos papos exatamente foi esse. Cara, eu, como área de manutenção, acho que eu estou entrando demais no setor de suprimentos, coisa que eu não deveria fazer. E ele, como suprimentos, também tinha uma visão parecida com a minha. Então a gente ajustou ali um pouco a rota e algo que eu fazia antes deixei de fazer e ele assumiu o papel. Então foi uma troca bem legal que acho que todo mundo cresceu nesse período que a gente teve junto, né?